Não acabou. A gente está chegando no final do ano e não adianta a gente disfarçar muito. Não foi um ano assim daqueles mais maravilhosos para todos nós. Quer dizer, talvez tenha sido para alguns de vocês, mas a maioria de nós teve um ano difícil, problemas na política, na economia, e isso afetou as nossas famílias. E a gente vai chegando no final do ano, torcendo para acabar logo e já começar um ano novo, com esperanças de que o ano novo vai ser melhor do que esse que está acabando. E é interessante, a gente está falando nisso hoje, na noite que nós estamos cultuando o Natal, porque era exatamente o mesmo clima que estava acontecendo há 2000 anos, um pouco antes de Jesus nascer. Exatamente a mesma situação, talvez muito pior do que o que nós estamos enfrentando hoje. Na semana passada a gente falou um pouquinho disso, que o povo judeu vivia sob uma promessa que tinha sido dada por Deus a Abraão 4.000 anos atrás, contando de hoje, 2.000 anos antes de Jesus. E Deus disse a Abraão que faria dele uma nação abençoada, grande, poderosa. E quando Deus falou isso para Abraão, Abraão não tinha nem filho. Então, ele, pela fé, ele recebeu aquela palavra de Deus, mas ele não tinha nem filho, a mulher dele era estéril. Mas Deus falou com ele, Sara engravidou, e eles tiveram um filho, Isaque, que depois teve filhos, e netos, e bisnetos, e 700 anos depois, já eram 3 milhões de pessoas. Então, Deus cumpriu a promessa. E dentro desse povo, Deus levantou um rei, o primeiro rei de Israel, que em seguida deu lugar a Davi, o rei Davi, que todos vocês conhecem. Quem não conhece, sintoniza uma televisão aí que está passando uma minissérie. O grande rei Davi, que conquistou muitas coisas. Então, aparentemente, a promessa estava cumprida. Porque depois de Davi, ainda veio o filho dele, Salomão, que foi um homem poderosíssimo, o homem mais sábio da terra, à época, o mais rico. Então, o reino se tornou muito, muito poderoso. E aí, os judeus tinham a certeza de que a promessa estava cumprida, porque somos um povo abençoado, rico, poderoso. Mas, em seguida, os próximos reis que sucederam Salomão, começaram a pisar na bola, começaram a desobedecer as instruções de Deus, e alguns começaram a cultuar outros deuses, que não o Deus verdadeiro, que tinha dado tudo aquilo para eles. E aí a nação começou a entrar em queda, passar de mão em mão, os gregos tomaram conta, num período curto, passou por 25 líderes, povos diferentes liderando a nação judaica. Então, era um povo que, naquele momento, próximo a Jesus nascer, era um povo que estava muito oprimido. Porque um pouquinho antes, 65 antes de Cristo, Pompeu, um grande general romano, invadiu Jerusalém, tomou conta do templo, profanou o templo de Deus, acabou com tudo, e aí eles passaram a viver sob o domínio do Império Romano. Então, todo aquele povo, há alguns centenas de anos muito abençoados, estava ali sendo oprimido pelo Império Romano, sem esperanças, coisas que não acontecem hoje, mas o Império Romano cobrava impostos altíssimos e oferecia pouca coisa ao povo. Hoje mudou isso, né? Mudou de nome, mas era assim que o povo vivia, oprimido, e cada vez era mais aperto, e eles passavam fome, a situação era pior do que a nossa. Eles eram escravos. Nesse contexto de desesperança, de abatimento, de opressão, de tristeza, nesse contexto, Deus enviou um anjo para falar com uma adolescente de cerca de 16 anos de idade. E eu vou ler para vocês o que aconteceu. Se você
está com a sua Bíblia, isso está lá em Lucas, capítulo 1. E Lucas escreveu um relato para uma pessoa de uma patente alta em Roma, chamado Teófilo, e Lucas escreveu de forma descritiva todos os acontecimentos, e aí ele narra dessa forma o que aconteceu quando o anjo chegou para essa mocinha. Versículo 26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. É interessante porque quando a gente fala de Natal, a gente lembra de boas novas, e evangelho significa boas novas, quer dizer, quando Deus se manifestou, depois de um período de silêncio, ele veio com boas novas, com novidades interessantes, boas. Eu não entendo quando as pessoas, de verdade, estou sendo muito honesto com vocês, eu não entendo quando as pessoas rejeitam conhecer o evangelho, porque o evangelho se trata de boas novas, não tem contraindicação. Você pode não gostar de igreja, você pode não gostar de padre, de pastor, mas do evangelho você deveria pesquisar e tentar entender, porque se trata de boas novas, boas notícias que estavam chegando da parte de Deus. Mas o anjo falou com a Maria, e Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você recebeu graça de Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus. Sabia que uma criança ia participar. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como isso acontecerá, se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também em Israel, olha o complemento, o anjo falando, sua parenta, uma pessoa parente dela, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aqui o anjo estava falando de Isabel, esposa de Zacarias, que foi o assunto da semana passada que nós conversamos. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que aconteça conosco conforme essa palavra. Amém?